Nesse vídeo eu quero te contar sobre a polêmica envolvendo a Liga Forte Futebol e os primeiros 110 milhões que o Inter ganhou na temporada passada. A oposição do Internacional, mais precisamente 122 conselheiros, protocolaram um documento para pedir para a direção do Inter explicar aonde foi esse dinheiro. E no vídeo de hoje, inclusive, eu quero trazer a versão dos dois lados, tanto da oposição quanto da posição, que inclusive traz alguns detalhes do que o Inter fez, por exemplo, com a primeira parcela dos 110 milhões de reais. Mas, além disso, também eu quero te trazer outras informações sobre o treino do técnico Eduardo Cudê nesse sábado e também sobre uma outra notícia, envolvendo o Ricardo Matias, jogador que hoje é tratado como a principal jogador da base do Inter. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. E eu quero também que tu deixe aqui nos comentários uma pergunta sobre Ricardo Matias. Se tu fosse, por exemplo, treinador, enfim, se estivesse na comissão do técnico Eduardo Cudê, tu daria uma possibilidade para o atacante de 17 anos, que é destaque na base do Inter, jogar no profissional? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Mas, antes de falar sobre esse assunto, eu quero te falar sobre o treino do técnico Eduardo Cudê, que aconteceu nessa tarde, 13h30, o último treino antes do jogo contra a equipe do Vasco, onde nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, já tem 30 mil torcedores colorados presentes, confirmados, para a partida de amanhã contra o Vasco, às 6 horas da tarde no estádio Beira-Rio, né? A retomada do estádio Beira-Rio. Inclusive, ontem o Inter divulgou algumas fotos e já dá pra ver que o Beira-Rio, inclusive, tá legal. Inclusive, o vice-presidente do Inter, Nelson Pires, disse que o gramado não está na melhor situação que poderia estar, principalmente por causa das chuvas que aconteceram ao longo da semana. Mas é um gramado que vai ter sim condições de jogo. Não aquele gramado do estádio Beira-Rio que a gente espera, mas já sim um gramado que, por exemplo, tem chance de acontecer um futebol sem dúvidas nenhuma. Sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá? Ele deve ter diversas voltas, como a do Thiago Maia, como a do Vitão, como, por exemplo, a do Wesley, Charles Arangues e também Fabrício Busto, são alguns dos jogadores que devem retornar ao time, pelo menos estarem na lista de relacionados. Ener Valencia, o Inter tá montando, já fiz um vídeo explicando hoje, inclusive hoje pela manhã, uma logística para que esse atleta esteja à disposição do Internacional. A tendência é que pelo menos ele possa estar no banco para essa partida contra a equipe carioca. Além disso, falando sobre uma notícia boa, só que por parte do lado do Vasco, Dimitri Payet não vai estar à disposição, o francês tem uma lesão e está fora desse jogo contra a equipe do Internacional. Ou seja, o principal jogador do Vasco, camisa 10, não vai estar à disposição contra o Inter. Ou seja, o principal jogador do Vasco para essa partida vai ser seu centroavante, que é, por exemplo, o Verratti. Agora, eu quero te falar sobre uma outra situação, que é sobre Ricardo Matias. Todo mundo sabe que o Inter procura nessa janela de transferências, e o próprio Magrão falou isso na última entrevista coletiva que ele deu, que o Inter não descarta trazer um centroavante mais de área, porque os atacantes que o Inter tem no plantel, e aí citou o caso do Valencia e do Borré, são jogadores que também podem jogar pelo lado do campo, e por isso o Inter poderia contratar um jogador de área e colocar esses outros atletas no lado do campo. Isso é algo que poderia acabar acontecendo, e é verdade. Mas o que eu quero te explicar é que o Inter não precisa trazer um jogador de área. O que o Inter precisa é dar uma chance para Ricardo Matias, que é um atacante que está jogando muito bem nas categorias de base do Inter, é um atleta de somente 17 anos de idade, e que por mais que tenha mais de 1,90 m de altura, e tu vai pensar, bom, ele é aquele cara mais de área, mas aquele jogador que não deve ter muita velocidade, deve ser aquele cara mais caneleiro, que não tem muita habilidade. Pelo contrário, o Ricardo Matias, a principal característica dele nem é a altura, nem é, por exemplo, esse seu porte físico, que também ele usa muito bem, inclusive, o corpo, faz um pivô ainda muito interessante. A principal característica do Ricardo Matias é ser, além de um cara finalizador, um habilidoso, um cara que dribla muito. E essa é a principal característica do jogador. E quando une, por exemplo, a sua altura, né, força física, com a sua habilidade, o Ricardo Matias hoje é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na categoria nesse quesito. É um cara que consegue ter tanto a altura quanto a sua habilidade física, e é isso que diferencia ele dos outros atletas. Porém, até o presente momento, o Inter não deu sequer nenhuma chance para esse jogador. Isso nem no profissional. Ele ficou já relacionado por uma partida nesse ano, que foi na semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, não recebeu oportunidade e posteriormente a isso ele foi, digamos que colocado novamente no Sub-20, e quem subiu para o profissional foi o Lucas Drummond, que inclusive novamente entrou na partida contra o Fluminense.
E a explicação, inclusive, por parte do Magrão, né, é que o Lucas Drummond é um jogador mais de área, que tem esse pivôzão, que é um cara que já tem um porte físico. Além disso, o Lucas Drummond é quase 3 anos mais velho que o Ricardo Matias. O Ricardo é uma geração 2006, enquanto o Lucas Drummond é da geração 2004. Só que o Ricardo Matias, né, além de ter 2 anos a menos, ele tem 2 anos e mais alguns meses. É quase 3 anos em relação a, por exemplo, o Lucas Drummond, e é um cara que, inclusive, tem 5 vezes o número de gols do Lucas Drummond só na temporada passada. O Ricardo Matias fez mais de 15 gols na temporada passada, enquanto o Drummond fez apenas 1. Outra situação que eu quero te falar também é sobre essa informação de bastidor, essa polêmica no bastidor do Internacional envolvendo o dinheiro da Liga Forte de Futebol. Para quem não sabe, do ano passado teve uma reunião no Conselho Deliberativo para resolver se o Inter venderia 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos para a Liga Forte de Futebol. Ficou protocolado que sim, o Inter venderia esses 20%, né, dos direitos de transmissão por 222 milhões de reais, onde 110 seria agora na primeira parcela, que foi em julho do ano passado, e os outros 110 seriam nessa temporada. Essa temporada de 2024, o Inter inclusive está aguardando esta segunda parcela. Mas o que o Conselho Deliberativo do Internacional, mais precisamente 122 conselheiros que fazem parte da oposição do Internacional, fizeram um documento na última semana, pedindo inclusive para a direção do Inter expor o que foi usado nesses 110 milhões de reais. Porque segundo a oposição do Inter, esse dinheiro deveria ter sido usado para pagamento de dívidas, né, que foram inclusive falados sobre o projeto do que a direção faria com esse dinheiro que chegasse agora, que seria usado principalmente para pagar as principais dívidas que o Inter tinha de juros bancários, atletas e afins. Bom, a direção do Inter explicou essa situação, inclusive especificou exatamente o que o Inter fez com cada valor. E aí eu quero explicar exatamente porque foram ao todo 6 coisas que o Inter gastou para totalizar esses 110 milhões de reais, tá? 106 milhões de reais para ser mais preciso. O primeiro, o Inter gastou 29 milhões de reais, 28.900, 29 milhões de reais com acordos judiciais. O que seriam acordos judiciais? Coisas que o Inter perdeu na justiça, como por exemplo até mesmo para atletas. E aí, inclusive, um diretor do Inter, que é o Guilherme Mallet, falou sobre alguns jogadores que o Inter teria que pagar, como por exemplo Anselmo, Edenilson, Mossoró, Bruno Sabiá. Esse tu nem sabia que tinha jogado no Inter, mas colocou igual o Inter na justiça. Segunda coisa, 30 milhões de reais para direitos econômicos, né? O Inter pagar algumas dívidas que ainda tinha de direitos econômicos. 19 milhões para atletas. O que eu quero dizer com atletas? Jogadores que o Inter também deixou de pagar. 16 milhões e 500 mil de juros bancários. Intermediações, 6 milhões e 300 mil. O que seriam intermediações? São aqueles empresários que fazem intermediações para as negociações do Inter. Fornecedores, aí pode ser qualquer coisa que, né, traga algum tipo de serviço ao Inter, né, algum tipo de fornecedor. Já diz a palavra, o Inter gastou algo em torno de 5 milhões e 200 mil reais, e todos esses valores, acordos judiciais, direitos econômicos, atletas, juros bancários, intermediações e fornecedores, dariam os 106 milhões de reais, que foi isso que, segundo a direção do Inter, ela usou para pagar as coisas que o Inter tinha para fazer na temporada 2023 e agora também na temporada 2024. Lembrando que ainda vão chegar mais 110 milhões de reais, e a promessa é inclusive que o Inter continue pagando todas essas dívidas que tem. Mas óbvio, e aí eu quero trazer os dois lados, né? Porque eu não sou nem da oposição nem da posição, tem que trazer aqui meu lado isento. A oposição afirma que o Inter não usou esse dinheiro de maneira certa, né, que o Inter deveria ter usado de maneira para pagar dívidas realmente de juros bancários, como o Inter tinha, como o Inter, quando eu digo quando a posição disse que ia fazer, mas a posição do Internacional, né, a atual direção, disse que pagou dívidas e inclusive citou dívidas antigas quando, por exemplo, né, quando a gente tinha a oposição no poder, que foi lá em 2019, 2018, 2017, e aí eles citaram exemplos do Edenilson, do Anselmo, do Mossoró, do Bruno Sabiá, jogadores que colocaram o Inter na justiça, ou jogadores que o Inter devia algo até em transferência e o Inter teve que pagar somente agora. Então, obviamente, é uma queda de braço dos dois lados, mas quero trazer essa polêmica também do que foi usado, né, dos primeiros 110 milhões de reais, basicamente te resumi nesse vídeo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, deixa também aqui a tua opinião nos comentários. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!